O senador Marcos Duval fez uma live e nessa live ele fala que o ministro Alexandre de Moraes vai ser julgado nos Estados Unidos da América e possivelmente pode ser condenado à pena de prisão perpétua. Algumas pessoas me mandaram essa live que o senador veio, já vou mostrar ela aqui para você. E entre as coisas que ele fala, arguindo que o ministro Alexandre de Moraes seria psicopata, e entre outros adjetivos, ele disse que o ministro vai ser julgado nos Estados Unidos, que isso vai acontecer com a posse do presidente eleito Donald Trump e que o ministro será condenado possivelmente à pena de prisão perpétua. Me mandaram isso, eu fui dar uma analisada e assim, no primeiro momento a gente considera as questões que existem na nossa Constituição, na qual a Constituição brasileira assegura que ninguém pode ser preso e submetido a uma pena de caráter perpétuo. Além disso, o Código Penal também estabelece uma limitação de tempo de prisão. Aí eu entrei na live, fui assistir a live para a gente ver o que pode ser comentado a respeito disso. Aí eu vou te mostrar aqui o trecho que o senador afirma isso. Essa live aconteceu hoje, dia 19 de novembro, e vou te mostrar a Constituição e o Código Penal. E aí a gente vai trocar algumas ideias a respeito disso e se isso é possível com base no nosso regramento jurídico, né? Até porque ele sugere um julgamento em outro estado, que seria mais complexo ainda. Vamos ver o que o senador fala na live dele aqui. Acompanha comigo aí. O senador que visivelmente é um opositor do ministro do STF, e então ele sempre tem feito algumas lives aqui, às vezes as pessoas, se inclusive você quiser me mandar alguma mensagem, você pode me mandar lá no Instagram, @delegado Flaviano, se você quiser mandar alguma coisa lá, sugerir para eu comentar, falar a respeito de alguma coisa, pode mandar lá ou pode comentar aqui no campo dos comentários também. Vamos colocar o trecho do vídeo aí. Ausência de empatia e remorso. Ele começa a falar, ele diz que está lendo um laudo ali, esse laudo, ele mistura o laudo com um documento da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e também alguma coisa da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí ele fala de algumas coisas sobre que estão nesses documentos e faz uma leitura. Só esse trechinho aqui. Faz com que o medo de punição tenha pouco ou nenhum peso sobre as suas decisões. Para ele, o ato em si é mais importante do que qualquer risco de penalidade. Aí ele está trazendo as características que, segundo esse documento, estão, e inclusive esse laudo dele, segundo o senador fala, esse laudo é sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha só, hein? É o currículo dele, hein? Esses comportamentos constantes e ausência de sentimentos de culpa são traços que ajudam a identificá-los. Ele vem falando, eu vou deixar o link da live aqui do senador, mas ele vai falando desse laudo, e esse laudo aponta as características que indicariam, então, que o ministro seria psicopata. Os psicopatas. Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguma coisa que eu falei que não tenha nada a ver? Vamos lá. Psicopatas são considerados plenamente responsáveis pelos seus atos, pois possuem capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Nos Estados Unidos, onde o nosso digníssimo Alexandre de Moraes será julgado e condenado. Ele fala exatamente isso. O contexto ele afirma que o ministro Alexandre de Moraes vai ser julgado nos Estados Unidos a partir da posse. Isso ele fala mais que é uma live bastante grande, quase 2 horas. Eu procurei esse pedaço porque o colega mandou lá no Instagram, e especialmente esse pedacinho aqui. Vou explicar aonde, como, por quê e quando. Durante ele explica, então, como que ele vai ser condenado lá nos Estados Unidos, segundo ele, quando o presidente eleito Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos. As penalidades para os psicopatas criminosos podem incluir imediatamente regime fechado e, em alguns casos graves, prisão perpétua. A psicopatia pode ser considerada, na fase da sentença, como... Aí ele fala, então, que a penalidade pode incluir regime fechado e prisão perpétua. Ao longo da fala dele, nos trechos que eu vi, ele sugere isso, que em razão dessa psicopatia, segundo a perspectiva do senador, a confirmação desses crimes graves contra a humanidade, que ele atribui, inclusive ele arremete ao Tribunal Penal Internacional, ele afirma então que haverá essa condenação lá. Porque tem risco de incidência, o que geralmente resulta nas sentenças mais severas devido à falta de remorso
e a alta probabilidade de comportamentos violentos. Ou seja, é um agravante numa decisão. Bom, eu acho que a gente viu o trecho que é suficiente aqui. Uma hora eu vou deixar o link aqui se você quiser assistir. O que que acontece? A nossa Constituição, ela incorpora no nosso sistema jurídico um sistema, um regramento diferente daquele que existe lá nos Estados Unidos da América, que existe no Canadá. Eu já falei isso aqui algumas outras vezes. A gente tem um sistema que é bastante legalista, diferente de alguns outros países que tem um sistema que é mais jurisprudencial, parte de precedentes judiciais, como é o caso lá dos Estados Unidos. O nosso é mais fundado na lei, apesar de ter alguma coisa também de precedente, mas ele é fundamentalmente legal. É chamado de sistema civil law. O que nós temos? A nossa Constituição estabelece como as penas. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: se o indivíduo comete, segundo o senador afirma, infração penal no Brasil, ele tem que ser julgado no Brasil. Exceto se a justiça brasileira não for suficiente, é possível que seja julgado perante o Tribunal Penal Internacional. Isso é fato. O senador faz as afirmações dele, em tom de acusação mesmo, e atribui, então, que o ministro, uma vez julgado lá nos Estados Unidos, durante a fala ele acrescenta bastante coisa aqui. Eu vi que tem um trecho que ele fala até de uma interferência nas eleições aqui, vai falando de algumas coisas nesse sentido, que uma vez que mude o governo dos Estados Unidos, então abriria espaço para as condenações. Só que eu queria mostrar para você essa questão da pena e a limitação das penas que existem no Brasil. Aqui eu estou no artigo 5º da Constituição, você vê comigo? Nós estamos no artigo 5º da Constituição e eu estou aqui no inciso XLV 2 pauzinho. O que é isso? 47, né? Então nós estamos aqui no inciso 47. E o inciso 47 diz o seguinte, olha, não haverá penas de morte, e aí tem aquela exceção, que é no caso de guerra declarada, essa guerra declarada é guerra externa, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Então, no Brasil, não há a possibilidade de pena de caráter perpétuo. Não há. Nesse sentido, o Código Penal observa essa sistemática e estabelece um limite de penas lá no artigo 75, que é isso aí que eu coloco para você. Ó. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Era diferente, era 30 anos. E aí esse prazo foi aumentado em 2020 com a edição dessa Lei 13.964. Então, o Brasil tem uma limitação a respeito da quantidade de penas. E aparentemente não se mostra, eu posso dizer isso com uma certa segurança, não se mostra minimamente plausível que, ainda que o ministro do Supremo, ou um ministro ou outro ministro do Supremo Tribunal Federal venha a ser condenado por a prática de algum crime que seja atribuído a ele, ele venha a ser submetido a uma pena de caráter perpétuo, porque no nosso sistema jurídico não admite. Dentro do nosso regramento constitucional isso não é possível. Somente seria possível, claro, no cumprimento de uma pena e um ambiente externo, que eu acho, sinceramente, que não iria acontecer. É mais factível que dentro do nosso sistema, e como eu já sugeri para você em algumas outras situações, dentro do nosso sistema nós temos os mecanismos para a solução dos conflitos eventuais que existam entre o Poder Judiciário e o Congresso Nacional, por exemplo, e o Congresso Nacional tem competência e atribuição para a solução desses casos. Então, não me parece, pelo menos nesse momento, enquanto nós ainda temos um regramento constitucional, que a solução para as controvérsias dentro do Brasil se darão externa por organismos internacionais ou por outros países, sabendo que nós temos uma Constituição e um regramento constitucional que, inclusive, está quase completando 40 anos. Eu queria saber o que você pensa disso, se você acompanhou, ouviu isso por aí, o que você acha disso, você acha que é possível? E aí, deixe seu comentário, seu like aqui, se inscreva no nosso canal. Eu esqueci de mostrar aqui, né? O regramento que fala sobre a competência do Congresso Nacional para o julgamento dos crimes políticos por parte dos senadores da República, por parte do Congresso Nacional de uma forma geral, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!